Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Como vocês viram na thumbnail, eu vou contar como foi meu relato de parto, porque eu acho muito importante, porque quando eu estava no local de ver esses vídeos, eu me sentia muito acolhida. Eu acho muito legal, porque é o mais próximo que a gente chega de um parto, sem ser o nosso, a gente quer ver outros relatos, então, por favor, já clica no gostei, já se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais, 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 gente. Enfim, vamos lá pro relato, e eu vou tentar colocar algumas fotos, algumas datas, alguns horários, pra vocês ficar um pouco a par de como foi essa experiência. Tudo começou no dia 27 de abril de 2025. Eu precisava mudar de casa, e nesse dia eu pensei, cara, por favor, que meu neném, por favor, espere, só até eu consegui fazer essa mudança. E nesse dia, esse aqui é o dia que eu mudei, a gente estava almoçando, a gente tinha acabado de descarregar a minha mudança em um outro local. E, gente, foi só a minha mudança ser descarregada que eu fui no banheiro e o tampão mucoso saiu. Esse aqui é o tampão. Os tampões são bem diferentes, tem tampão que ele parece uma gosma, assim, bem espessa, assim. Só que esse parece literalmente um corrimento, só que eu nunca tive corrimento durante a gestação, então por isso que eu estranhei. Chamei minha mãe, mostrei ela, é o tampão. Eu falei, ai meu Deus. Só que tinha um porém. Quando você chega no final da gestação, depois das 36 semanas, eu acho que é 36 ou 37, você começa a fazer exames semanais e também você vai no postinho semanalmente. Só que como o postinho era muito longe da minha casa, já fazia umas 2, 3 semanas que eu não ia, eu não sabia como é que estavam os batimentos do meu bebê. E aí minha mãe falou, já que saiu o tamposo, vai no hospital, que é um pouco mais perto agora que você mudou, e vai lá só pra ver os batimentos, ver como é que tá, faz o exame de toque. E dito e feito, eu fiz isso. A gente pegou, arrumou toda a mudança que minha mãe falou. Se o tampão saiu, então pode ser que o bebê nasça essa madrugada, pode ser que ele nasça daqui a 2 semanas, nunca se sabe. Mas vamos arrumar tudo. Então eles me ajudaram a montar berço, me ajudaram a montar tudo, gente. Na outra casa tava tudo preparado, tudo preparado. Tudo preparado pro meu filho vir, só que eu tive que mudar. E eles me ajudaram a colocar tudo no lugar, roupa, me ajudou a dobrar a roupa do bebê, me ajudou a montar tudo, gente. A casa inteira ficou arrumada, enfim. Deu umas 5 e pouco, eles foram pra casa deles, 5 da tarde, eles foram pra casa deles. E minha mãe falou, quando der o horário, se você achar que você vai ter o bebê, me manda mensagem que eu venho correndo pra cá. Algumas pessoas me perguntam por que eu não deixei meu marido ficar na sala de parto comigo, mas é porque a minha mãe já tem experiência com isso, ela já ficou na sala de parto com a minha tia e eu confio muito nela, porque ela sabe meus direitos. Nesse momento, a gente fica em outro mundo, a gente nem sabe o que tá acontecendo, então alguém que saiba dos seus direitos tem que estar junto. Meu marido na época trabalhava demais, não tinha tempo pra estudar, o que podia e não podia fazer. Quando deu mais ou menos ali umas 7h30 da noite, eu falei pro meu marido, vamos no hospital comigo, vamos resolver isso, vamos ver como é que vai ser. Quando eu cheguei no hospital, eu fiz a triagem certinho, medi pressão, e a médica foi fazer o toque. Quando a médica fez o toque, ela falou, você tá com 2 centímetros. E eu fiquei tipo assim, Só que ela falou pra mim, pra eu ficar tranquila, porque eu podia ficar com 2 centímetros até o final da minha gestação, tipo 2 semanas ainda, ou eu podia ter o bebê naquelas mesmas semanas ou daqui 2 horas, ela falou isso na época. Só que eu percebi uma coisa muito diferente. Ela fez um toque totalmente diferente do que eu já tinha recebido. O toque doeu, né? Não devia ter doído, eu acho, né? Porque nunca foi de doer. Só que eu senti ela puxando alguma coisa, sabe? Eu senti dentro de mim mesma. E foi muito estranho. E ela falou, pode sangrar um pouquinho, porque é um toque, né? Só que ela é experiente, gente. Eu sabia que ela era experiente. E eu fiquei tipo, tá bom. Só que aí eu peguei, ela mandou eu ir embora pra eu descansar um pouco, ficar tranquila. Só que quando eu fui subir na moto, tipo, eu tava aqui desse lado, e eu fui colocar essa perna, eu senti o sangue descendo. Eu fiquei, quê? Passei a mão assim, a mão me ensanguentou assim. E eu fiquei olhando assim, eu falei, vixe. E aí meu marido falou, vida, mas ela falou que é normal. Eu falei, mas normal sangrar pouco, né? O sangramento normal ali que qualquer pessoa tem, né? Normal, mas eu falei, isso aqui é muito sangue. Mandei mensagem pra minha mãe falou, volta pra trás e vê, tá tudo certo. Já tá no hospital, mas fácil tu ver o que tá acontecendo. Quando eu cheguei no hospital ali de novo, eu fiz toda a triagem novamente, peguei as pulseirinhas, meu marido também, acompanhante, enfim. Ela pegou, a médica ficou meio assim comigo, eu falei, mas eu falei pra você que é normal sangrar. Só que quando eu cheguei no hospital, assim que eu fui fazer a triagem, eu fui fazer xixi. E eu vi que desceu muito mais sangue. E eu peguei, tirei uma foto, bati uma foto da minha mão ensanguentada, bati sangue do vaso. E aí eu mostrei pra ela, falei, isso aqui é normal pra você? E aí ela falou bem assim, tá sangrando demais. Eu falei, tá sangrando demais. E nisso, ela pegou e falou bem assim, vamos fazer o cardiotoco pra saber se tá tudo bem com o seu bebê. Ela tinha escutado o coração dele antes, né, quando ela fez o toque, mas ela queria ter certeza que tava tudo certo.
Me colocaram pra fazer o exame cardiotoco junto com uma outra gestante que tava de 42 semanas, ela tava com um barrigão imenso. Eu acredito que naquela noite ela também ganhou o bebê. E isso, gente, era mais ou menos umas meia-noite. Quando terminou o cardiotoco, quando terminou de imprimir as folhinhas, gente, eu tava começando a ficar estressada porque ninguém ia atender eu e a moça que tava grávida, tava cansada. As minhas contrações não estavam ritmadas ainda, não tava sentindo nada, eu só tava querendo descansar, porque eu tinha mudado, já fazia uns 2 dias que eu não dormia. Porque uma noite antes da mudança, eu ainda tava arrumando a mudança, eu não dormi, e no outro dia eu fiz a mudança e agora eu tava ali no hospital super cansada. Armei um barraco junto com a outra gestante pra eu poder ir pra minha casa, porque eu queria dormir, tava cansada. E aí, beleza, me liberaram ela, falou que tava tudo certo, que meu bebê tava super tranquilo. Quando eu saí do hospital, na frente do hospital tinha uma barraquinha de dogão. E eu pensei, por que não, né? Chegar em casa e ter que fazer janta ainda, não tô afim. Aí meu marido concordou em comer ali um dogão. Comi um dogão maravilhoso, tava com tanta fome. E quando deu 1h15 da madrugada, fui pra casa. Isso de moto, tá, gente? Porque era o único jeito que eu tinha de me locomover. Quando eu cheguei em casa, eu pensei, vou fazer aquela técnica, né, pra eu ter certeza de que eu não tinha um trabalho de parto, porque eu não tava sentindo contração ainda, sabe? Mesmo que eu tivesse com 2 centímetros, eu podia passar até o final da minha gestação com 2 centímetros e depois ganhar, mas enfim. Peguei e falei, vou fazer a tática de tomar banho quente, né? E porque como é que funciona? Se você deixar a água cair quente aqui nas suas costas e a contração começar a ritmar, você começar a sentir mais dor, é porque você tá em trabalho de parto. Pelo menos foi o que eu aprendi. E se você não sentir, se acalmar, você conseguir ficar tranquila, é porque você não tá em trabalho de parto. Eu entrei, não senti nada, só que quando passou 1 hora mais ou menos, comecei a sentir muita dor mesmo. Tipo assim, uma dor que eu conseguia segurar tranquila, não chorava, não gemia, nem nada, só era uma dor, eu não conseguia dormir. E eu acordei meu marido e falei, vida, eu acho que eu vou ganhar o bebê essa madrugada porque eu tô sentindo muita dor, piorou depois que eu tomei banho. Quando deu a exata 2h59, eu lembro até hoje, esse horário, eu mandei mensagem pra minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que eu vou ganhar o bebê, porque nesse mesmo dia ela achou que eu poderia ganhar, então ela tirou o celular de silencioso pra me acompanhar, e aí ela mandou mensagem, ela falou, vai pro hospital, que já já eu vou ir, só pra você ter certeza, leva suas bolsas e tudo mais. E a gente nem tinha arrumado a minha bolsa de maternidade, porque era mudança, em cima de mudança, não tinha arrumado a minha, a dele e do bebê tava pronta, né? Peguei e falei pro meu marido, me ajuda a arrumar a bolsa. E aí eu comecei a ficar meio desesperada porque eu comecei a pedir Uber pra ir pro hospital e nenhum Uber aceitava. Nenhum Uber aceitava porque eu tinha mudado um dia antes e eu não sabia que aquele local não tinha sinal. Enfim, enquanto meu marido arrumava a bolsa, eu tentava pedir Uber, a minha bolsa, né? No caso tinha roupa separada, só precisava enfiar na bolsa, chinelo, essas coisas. E o Uber não aceitava. Até que um aceitou e eu, no ato de desespero, mandei mensagem. Falei, moço, por favor, não cancela porque eu tô em trabalho de parto. Gente, esse Uber, ele era um italiano. Ele veio numa velocidade, ele veio correndo, a gente já tava esperando na frente da casa quando ele começou a chegar. Ele veio numa velocidade, parou assim, meu marido enfiou as coisas na bolsa, no carro assim. Gente, eu acho que aquele Uber tava mais nervoso que eu pra ganhar essa criança, porque ele passava nas lombadas assim, ó. Falei, moço, vai com calma. Ele, ai, desculpa, que sei lá o quê. Só que ele falava meio que em italiano, meio em português, né? Dá pra ver que ele era italiano, ele comentou que era italiano. E aí, ele pediu desculpa, eu falei, não, tudo bem. Mas eu acho que esse homem acelerou meu trabalho de parto, porque, gente... E aí eu comecei a sentir mais dor ainda. Só que tem uma ressalva. O que aconteceu? Quando eu estou em período menstrual, não mais hoje em dia, depois do parto isso melhorou, mas antes do parto, quando eu estava em período menstrual, a minha cólica menstrual, gente, doía no nível de eu desmaiar. Esse nível de tanta dor que eu sentia. Eu vomitava, eu sentia muita dor, não conseguia me mexer, eu chorava de dor, nem remédio às vezes passava. Então aquela dor literalmente estava se comparando com essa dor que eu sentia na menstruação. A mesma dor, gente. Tanto que eu tava super tranquila, eu não gritava, eu não gemia, eu só respirava. Porque eu via as técnicas de respiração na internet. Não tive curso nenhum, eu só via algumas doulas falando sobre e eu respirava. Respirava, e respirava, e respirava, e respirava. E isso era umas 4h30 da manhã. Quando deu ali umas 4h50, eu cheguei no hospital. Só que, tipo assim, a médica me atendeu, fiz a triagem de novo, falei que realmente estava em trabalho de parto, que estava sentindo muita contração, um pouquinho mais ritmada. E aí, quando eu cheguei lá, o enfermeiro foi fazer o toque. E aí, ele soltou, você tá com 8 centímetros de dilatação. Oi? Meu marido deu um pulo, ela tá o quê? Com 8 centímetros? Ele 8 centímetros. Ou seja, gente, daquele período ali das 1 e pouco da manhã até umas 4h30, eu dilatei 8 centímetros. Só que esses 8 centímetros não foi tão doloroso, assim. Tipo, eu tava sentindo a dor das minhas cólicas menstruais. Minhas cólicas menstruais são
extremamente fortes. Então acho que eu meio que tava acostumada com aquela dor. Não é a mesma, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é a mesma, mas se comparou um pouco, acho que é por isso que eu estava tão tranquila. E aí eles falaram, vamos te colocar na sala de pré-parto, só espera um pouquinho. Eu esperei mais ou menos ali uns tempinho e me levaram pra sala de pré-parto. Quando eu passei pela porta de pré-parto, eu agachei no chão porque veio uma contração muito dolorida. A médica ia tentar me ajudar a levantar e a outra falou, não, deixa ela até passar a contração. E aí ela levanta. Eu agachei assim, respirei fundo. E na triagem inteira, meu marido me ajudando a respirar, me lembrando de respirar, porque chega uma hora que você perde um pouco a respiração. É por isso que é tão importante ter alguém que saiba de respiração, que saiba o que está fazendo com você. Quando eu cheguei na sala de pré-parto e comecei a sentir essa contração, agachei no chão, a médica falou pra eu parar, esperar um pouquinho até passar. E ela perguntou, você quer tomar uma ducha pra você se sentir um pouco melhor? Eu falei, quero. E ela falou, ok, deixa a água caindo nas suas costas. Se você sentir vontade de fazer o número 2, grita, chama a gente porque é o bebê nascendo. Então, pensa nisso, beleza. Eu peguei, fui pro banho e as contrações vinham, gente, vinha. E eu embaixo do chuveiro e eu só... junto com a menstruação, ó, junto com as contrações. Quando eu percebi que tava dando uma vontadezinha mínima de fazer cocô, eu falei, eu vou sair daqui, daqui a pouco eu vou ganhar essa criança na ducha. Não tô afim, quero ganhar a criança numa cama. E nessa hora, minha mãe tava tentando vir, só que eu ganhei meu filho em Blumenau. Nesse dia, gente, tava muito trânsito e muita chuva, tava na época de começar o friozinho ali, sabe? E aí meus pais quase atrasaram. Minha mãe chegou lá 7 e pouco. E eu tava encolhidinha, bem assim na cama, gente. De ladinho assim, na maca, na sala de pré-parto. Só que, gente, eu não gritava. Tinha umas mulheres dos meus lados que elas gemiam, elas gritavam de dor. Elas estavam em pré-parto, elas não estavam no parto. Só que eu não chorava, eu não gritava, eu tentava respirar. Eu foquei tanto na respiração que eu não gritava. E aí, quando minha mãe chegou, eu tava toda encolhidinha. Diz ela que tem uma foto, mas eu não vou ter a foto, gente. Ela tirou uma foto, deu toda encolhidinha assim. Quando ela chegou, né, ela precisou avisar a minha tia que ela tinha chegado. E ela chegou umas 7 e pouco. Quando eu dei um mini gritinho, sabe? Uma médica abriu, eu escutei ela falando bem assim, tem alguém no expulsivo? E ela abriu a cortina assim, e eu tava lá, assim, sabe? Aí ela pediu pra trazer umas coisinhas pra ela fazer o toque. Ela falou, posso fazer o toque? Eu falei, tem como você esperar a contração passar? Tava assim, gente. Agarrei assim, e aí ela falou bem assim, espero passar. Quando a contração passou, e ela só deu uma abridinha assim, eu senti ela fazendo, ela fez isso aqui. Ela falou bem assim, traz as coisas. Isso era 7 e pouco. Traz as coisas que o bebê tá nascendo. Eu fiquei tipo assim, quê? Gente, eu me arrepiei só de falar. Ai. E foi quando a minha mãe falou, você vai ganhar seu bebê. Eu olhei assim pra ela e falei, eu vou ganhar bebê agora? Gente, a criança tava na porta, eu nem sabia que eu ia ganhar a criança. Mesmo que eu soubesse, ao mesmo tempo eu não sabia. Por isso que eu falo que é extremamente importante que vocês tragam alguém de confiança pra ficar com vocês, que é alguém que te acalme. Eu tava tão calma com a minha mãe do meu lado, e com meu marido também, que me acompanhou até certo ponto. Depois a minha mãe entrou na sala. Então meu marido me acompanhou na sala, no pré-parto realmente, na questão de contração, de dor. Minha mãe acompanhou o parto. Entendeu? E aí minha mãe falou, você vai ganhar o bebê. Nessa hora, gente, eu já entendi que eu ia ganhar o bebê. Quando ela falou, eu entendi que eu ia ganhar o bebê. Caiu a minha ficha total de que eu ia ganhar ele. E aí o médico falou, vamos levar ela pra sala de parto. Ela falou, não vai dar tempo, ela vai acabar ganhando enquanto ela tá indo, enquanto ela tá andando. E aí ela falou bem assim, ó, eu tava na posição deitada assim. Ela perguntou se eu queria fazer outra posição, só que, gente, eu tava tão aconchegada com aquela posição que eu não quis ficar de cócoras, não quis ficar de jeito nenhum. Eu quis ficar daquele jeito mesmo, deitadinha, na posição tradicional do parto. E aí ela explicou, quando a contração passou, ela falou, você vai ter que empurrar. Empurra, só que não é cocô. É o empurrar com o tórax, assim, gente. Eu não sei explicar pra vocês, mas ela falou que é uma força diferente, não é força do cocô. Só que antes, eu fiquei com tanto medo de fazer cocô, gente, eu vou contar pra vocês, no parto, que quando eu tava em casa, no momento que ela me mandou pra casa, eu fiz cocô em casa porque eu tava com medo de fazer cocô no parto. Diz minha mãe que não saiu nada, então acho que funcionou, mas enfim. E aí ela falou bem assim, quando chegar a contração, empurra, e explicou o jeito que era pra empurrar. E aí uma outra falou, vai doer muito, porque vai criar o círculo de fogo, que é quando a cabecinha tá assim, ó, tá saindo, e né, estica tudo. Ela falou, vai dar o círculo de fogo, mas empurra, porque é a hora que o seu bebê vai nascer. E ela falou, vai doer muito. Ai, que ódio, cara. Ela falava bem assim, vai doer muito. Só que de ressalva, ela tava com um lubrificantezinho, eu acho, que ela jogava assim. E aquela sensação de círculo de fogo passava, sabe? Era bem geladinho. E aí, gente, foi umas 3 contrações. Quando deu a última, ela falou, eu acho que agora ele vai nascer. E tinha uma médica na minha frente, assim, das minhas pernas, vendo tudo, né? Tinha uma aqui, outra aqui, que eu tava com o pé na coluna de um e o pé na coluna de outro e uma na minha frente.
Gente, não é que a bolsa estourou quase na cara da médica? Fez pum, assim, porque não tinha estourado a bolsa estourou quando ele nasceu. Quando deu a última contração, ela falou, agora você vai empurrar. Gente, foi a hora que eu gritei. Eu realmente, quando foi o expulsivo, quando deu o círculo de fogo, eu tive que gritar, porque, gente, eu não sabia de onde vinha aquele grito de tanto que eu gritei, porque realmente doeu pra caramba. Realmente aquilo lá não era cólica, dessa vez não tava sentindo dor na cólica, mas até o expulsivo eu não gritei, tanto que foi, por isso que eu ganhei na sala de pré-parto, porque as médicas ficou chocada que eu não tava gritando. E depois disso, quando eu penso que não, a médica falou, eu tô vendo cabelinho. Aí minha mãe olhou assim, olha o cabelinho dele é preto. Aí eu fiquei olhando assim, e eu desesperada. Quando deu a próxima contração, ela falou, quando fosse dar a próxima contração, ela falou, provavelmente vai nascer, então faz força e mesmo que doa, seu bebê vai vir ao mundo. E aí chegou um momento que tava doendo tanto que eu falei bem assim, puxa ele, puxa ele, por favor, puxa ele. E aí, tipo, só que tu pode puxar, gente, é natural do corpo, né? Elas sabiam que o parto tava super tranquilo, então elas nem, sabe, elas nem se preocupou, e hoje em dia eu entendo por quê. E aí, gente, ele saiu que deu um sabãozinho. Aí foi tão bonitinho o gritinho dele, o chorinho dele. Ele chorou muito, tipo, é o certo o bebê chorar, né? E aí ele veio pro meu colo tão quentinho, gente, molhadinho, quentinho assim. E eu lembro que eu falava bem assim, olha o tamanhozinho do saco dele, que é o menino, né, o Davi. E as médicas ficou super feliz. Gente, quando eu abri meu olho, quando eu dei por conta de mim, a minha sala de parto, de pré-parto, assim, tava cheia de gente. Eu fiquei olhando e falei, gente, de onde saiu? Onde brotou esse tipo de gente aqui? Só que eu não tava nem aí. O carinha que fez o toque tava lá, algumas enfermeiras. Gente, meu parto foi lindo. Foi assistido por um monte de gente e todo mundo tava com um sorriso de orelha a orelha. Ai, foi tão lindo. E aí, foi quando ele nasceu, ó. Minha mãe segurou ele, minha mãe tava no parto comigo. E, gente, pra mim foi super perfeito, assim, doeu. É um parto, dói. Meu marido depois entrou também, ó. Ele entrou depois que minha mãe saiu pra ele poder ver o bebê, só que ele também tava super cansado, porque ele... Eu fazia uns 3 dias que ele também não dormia. Ele nasceu com esses quilos aqui. Minha mãe que foi pesar ele enquanto eu dormia um pouquinho. Gente, eu tava assim depois do parto. Risonha, como se nada tivesse acontecido, porque o parto foi realmente muito tranquilo, foi um parto natural. Eu não sei, gente, eu não sei realmente se o parto natural quando tem esse descolamento de membrana, mas foi só isso que aconteceu, não teve indução, não teve nada, eu simplesmente tive a criança, não sei se conta como parto natural. Parto a jato eu sei que não foi, mas o parto natural acho que foi, né? Enfim, quando passou mais ou menos umas 2, 3 horas, né, que eu tava deitadinha, eu fui levantar, tomei banho sozinha, coloquei minha fralda sozinha, que eu usei fralda também, né, gente, pra combinar com o bebê. E, enfim, peguei e fui pra sala de pós-parto, né? Que é a sala... Gente, que sala era aquela? Eu podia ter tirado foto da sala de tão chique que era. A cama que eu tava deitada, ela fazia assim, ela ficava deitada, ela ficava assim. Ai, gente, uma maravilha de lugar. Tinha uma televisão pra assistir filme, pra assistir o que eu quisesse. Tinha uma parte ali que tinha um coisão assim, umas banheiras transparentes assim. E o primeiro banho eu deixei a enfermeira dar, porque eu fiquei com receio de dar o primeiro banho, porque, né, eu nunca tinha dado banho no recém-nascido e ela me ensinou como dar banho, ela que me ensinou. E, assim, gente, foi super tranquilo. Aqui foi quando eu tentei dar mamar pra ele. Os primeiros dias foi super cansativo, porque eu não sabia fazer a pegada do bebê, mesmo que eu tinha pesquisado, eu não conseguia. E eu tinha um problema, não tenho mais, o problema de bico invertido, que, ou seja, eu não tinha o biquinho do peito, então, gente, foi um pouquinho mais difícil de conseguir fazer ele pegar a pega. Só que foi super tranquilo depois que pegou também. As enfermeiras me ajudou, depois de uns dias que eu ganhei ele ainda, aqui, eu fui no postinho de novo pra ter de novo uma aulinha de como conseguir fazer a pega do bebê, e eu consegui, gente. Em questão ao corpo, eu tava tão imersa nos cuidados com o meu neném, foi tão bonito. Eu tive laceração de grau 1, né, porque acho que foi por conta da posição, mas a minha laceração foi de grau 1, não precisou ter pontos, então foi super tranquilo. Eu sarei com leite, eu passava leite materno lá embaixo e sarou super rápido, eu nem sei se pode fazer isso, mas eu fiz e super adiantou. Mas eu fiquei tão imersa em cuidar do meu bebê que eu não lembrei de como tava o meu corpo, simplesmente não fazia a mínima diferença pra mim. Fiquei com a barriguinha inchada durante uns dias, isso é super normal, gente, super normal a barriga ficar inchada. Eu tava com... Ó como é que tava a minha barriga, uns dias antes do bebê nascer. Então, tipo assim, minha barriga tava imensa, gente. Então é super normal que a barriga enche e fique inchadinha, né? Você acabou de ter um bebê. Só que depois de alguns dias, vou colocar a data aqui, a minha barriga tava desse jeito aqui.
tava tranquila na minha cabeça. A questão de pega do bebê, vocês podem no postinho pedir uma aulinha ali, só pra eles mostrar como é que pega. Eles vão ter que pegar, as enfermeiras vai ter que pegar no seu peito pra te ensinar. Ele foi super tranquilo, ele foi um bebê que não teve cólica. Eu vou deixar umas imagens dele passando. Ele não foi um bebê que teve cólica, ele não foi um bebê que teve trabalho, ele sempre fez cocô certinho. Foi tudo perfeito pra mim, gente. Tudo, parto, tudo. Mesmo que tenha doído, né, doloroso, valeu super a pena. Eu saí do hospital caminhando tranquilamente. E, gente, foi tão intenso, sabe? Foi tão gostoso. E eu consegui aproveitar bem o meu bebê no recém-nascido dele, porque tem mães que não conseguem aproveitar tão bem. Questão de baby blue, depressão pós-parto, eu acredito que eu não tive. Eu fiquei muito preparada durante a gestação inteira para ganhar esse bebê. Pesquisei muito, super estudiosa, todo dia assistindo alguma coisa diferente. Então, gente, se eu pudesse dar uma dica para vocês que estão grávidas, tá no início da gestação, tem aqui um programa desculpa, não vou lembrar o nome do canal, mas se chama, acho que Gestação de Semana a Semana. Gravidez semana a semana, eu não consegui lembrar, que toda semana você assiste o videozinho, você sabe como é que seu bebê tá. Nesse mesmo canal tem uma mulher que ela é super tranquila, acho que ela é doula também, é mãe também, e ela dá muitas dicas. E estudem, gente, estudem bastante sobre os seus direitos. A dor não tava tanto, porque eu acredito que eu já tava meio que acostumada, porque, gente, os meus níveis de cólica me faziam desmaiar de tanta dor. Então eu acredito que por isso que meu parto foi tão tranquilo, eu já tava meio que acostumada com aquela dor. Só eu gritei mesmo, saí rouca de lá quando o bebê saiu, porque, gente, é quase impossível não gritar. Eu super admiro quem não grita nessas horas. Mas foi super tranquilo. A equipe médica super me respeitou minha vontade, foi super acolhedora. Elas ficaram encantadas com o parto, tanto que a sala estava cheia de gente. A gente tinha par de mais de 10 pessoas na sala e eu nem lembrei, nem estava vendo essas pessoas. Eu só fui ver realmente quando o bebê saiu. A questão da placenta. Gente, a minha placenta, ela nasceu tranquilamente. Eu só senti a médica girar ela um pouquinho para ela sair. Fiz uma forcinha, só que eu não conseguia fazer mais força, gente, porque eu fiz tanta força que eu não conseguia. Acho que os meus músculos, né, não tava tão bom. Mas saiu tranquilamente, o corpo fez o trabalho dele, não doeu. Tem mulheres que dói, tem mulheres que não. Comigo foi super tranquilo. Então, tipo assim, gente, cada parto é um parto. Eu tava esperando também pela cesárea, porque a gente fica idealizando muito. Um parto normal, quero um parto natural, de 5 horas, e sei lá o quê. Mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter o parto que ajude o nosso bebê a vir ao mundo de forma saudável, que não faça o sofrimento dele. Então eu tava tranquila se fosse parto cesárea, se fosse parto natural, normal, induzido. Eu não queria saber, eu só queria que o meu filho viesse ao mundo. E acho que foi isso que o meu parto foi tão tranquilo. Porque quando você tá grávida e você libera muito cortisol, muito estresse, isso inibe o hormônio que te ajuda ao bebê vir ao mundo. Então, eu tentei passar o menos estresse possível na minha gestação, durante o meu parto também, tanto que tava tudo preparado, só minha bolsinha que não tava preparada, mas rapidão, questão de 15 minutos estava pronta. Então, tipo assim, cada parto é um parto, não tenta ficar comparando o meu parto ou o parto de ciclana fulana. O parto bom é o parto que deixa a mãe e o bebê saudável. Eu perdi muito sangue, né, porque é um parto, mas foi super tranquilo, eu tomei os remédios certinho. A cada 1 hora a médica fica te acordando pra tomar o remédio diferente na primeira noite, mas tudo certo, é o necessário. E é isso. Esse foi o meu relato. Talvez não tenha sido tão bom assim, como vocês imaginam, tendo toda aquela emoção. Mas eu tentei deixar algumas fotinhas pra vocês verem como é que foi. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, deixem um like, se inscreve no canal pra me dar aquela força mesmo, pra eu continuar postando os vídeos aqui. Eu sei que eu não tô muito frequente no canal, mas é porque eu sou meio sem assunto. Eu achei o assunto bacana de trazer pra vocês. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você tá grávida, fica tranquila. O parto passa, o pós-parto passa. Eu posso trazer aqui o vídeo pra vocês também, se vocês quiserem, sobre o pós-parto, como é que foi a questão de amamentação, a questão de perda de peso. Tudo que vocês quiserem eu trago aqui pra vocês. E é isso, meus amores. Eu espero que a gestação de vocês sejam tranquilas. Um beijo, muito obrigada.